E aí, será que 2023 será um ano de bênçãos ou de desafios na sua vida? Ai, 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 hein? Então assista essa live com uma super convidada que nós vamos conversar sobre isso hoje. E vamos entender porque o que está acontecendo aí na sua vida e o que você pode fazer imediatamente para ter um ano diferente. Muito boa noite. Vão entrando, vamos já pegar essa flechinha aqui, ó, do lado, já vamos encaminhar para o máximo de pessoas possíveis, para essa mulherada toda ver essa live poderosa deste ano. Vamos lá? Aproveitar aqui, ó, vamos encaminhando. Porque nós vamos ter um papo super bacana com uma super terapeuta, e aí nós vamos entender mais deste universo, o que está acontecendo, questão de transição planetária, muita coisa. E aí, tá me ouvindo bem? Me ouvindo certinho? Pra gente começar, porque temos muito conteúdo para falar hoje aqui, hein? Muita coisa. Olá, boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Já vão convidando duas amigas de vocês aí para assistir essa live agora do início, porque não vai ter replay, hein? Então aproveitem, porque nós vamos olhar para esse ano de 2023 de uma forma que talvez você nunca se deu conta e você nunca percebeu. Você sente que tem algo estranho no ar, né? Quer fazer um ano diferente, mas não sabe como, né? Então vamos lá. E aqui já vou ver para chamar a nossa convidada. Vamos lá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Estão me ouvindo bem? Então, só me confirme, faz um joinha para mim saber se meu microfone tá de boa. Aqui. Vamos lá, nessa live aí poderosa, nossa segunda do ano. Oi, oi. Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo. E aí, pronta para passar muita energia, muito conteúdo poderoso para esse povo aqui, para fazer 2023 um ano diferente? Vamos nessa, né? Um desafio, mas vamos lá. É isso aí. Então tá, vamos lá, vamos se preparando, né? Nós vamos falar muita coisa para você entender o que está acontecendo nesse ano, por que você pode estar percebendo que está vindo muitos problemas ao mesmo tempo, a gente vai falar sobre isso, né? E o que fazer, que é o mais importante disso tudo, quando a gente entende que está acontecendo algo significativo na vida da gente, mas a gente precisa fazer um movimento. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas. Então agora, né, vou passar a palavra para a nossa convidada, para ela falar um pouquinho, se apresentar sobre o trabalho dela, sobre o que ela faz, e a gente vai começar depois a entrar nesse assunto. Fique aí, aproveitem e já encaminhe essa live para pelo menos duas amigas para vocês, duas pessoas que vocês sentem que precisam estar aqui neste momento para escutar e o que a gente vai falar, tá certo? Tá contigo. Então, eu tava olhando aqui, todo um monte de gente entrando, todas as minhas clientes já, né? Tá bombando o negócio. Maravilha, é isso aí. Então, obrigada pela presença, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Tere, mais popularmente conhecida como Tere Moraes ou Tere Espaço do Reiki. Eu trabalho no momento em Salete, em Itaió, com os atendimentos. Então tem sido um desafio, né, para mim e para todo mundo, porque
se desafiar a fazer algo diferente faz toda a diferença na minha vida, mas impacta muitas pessoas também ao entorno. E aí esse é o desafio, né? Pegar essas dificuldades que todo mundo tem passado e conseguir transformar em bênçãos nas nossas vidas, porque a dificuldade nada mais é que uma oportunidade de mudar, de fazer diferente. Então, esse é o nosso propósito. E sempre buscando a nossa evolução, a nossa melhora íntima, sempre buscando aprender mais novos conhecimentos para agregar em tudo que eu acredito que pode ser feito ainda pelas pessoas, para que a gente possa sempre fazer mais e mais para a nossa própria evolução e a evolução do todo, né? Com certeza, isso é super importante. E me conta, quanto tempo você está nisso? Como é que foi esse teu despertar, né? Para as pessoas às vezes entenderem um pouquinho se elas estão passando por isso, né? O que elas, como elas podem fazer para começar a ver que está acontecendo alguma coisa significativa na vida delas? Então, o trabalho com a espiritualidade desde sempre, porque desde criança foi um desafio de ter que enfrentar as questões que ninguém entendia, o que eu via e ninguém via, o que eu ouvia e as outras pessoas também não ouviam. Então, foi desde criança para ter que superar isso e entender, aceitar, enfrentar preconceitos, porque até então tem muito preconceito ainda nessa área. Mas cada vez foi intensificando mais, né? Cada vez se tornou mais forte e aí a necessidade de trabalhar isso é eminente. Não tem como fugir, não tem como dizer não vou fazer, porque o chamado é diário, é constante. Então, você tem que se propor a fazer algo a mais. O Reiki entrou depois, entrou uns 2 anos, talvez, até por interferência tua, que me apresentou o Reiki, né? Porque eu não conhecia até então, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha procurado me aprofundar. E aí a gente começou a conversar sobre e aquilo falou mais alto. Aí a gente fiz o curso, tal, encerrei o segundo nível de curso, eu disse, eu não quero mais, não vou trabalhar, desisto, não vou trabalhar com isso. Eu me recuso, e aí a minha mestra de Reiki insistiu para que eu terminasse o curso, pelo menos fizesse o terceiro nível e terminasse o curso. Aí eu terminei já na certeza de que eu não ia trabalhar com o Reiki. Até que em um momento aconteceu uma situação inusitada, onde a espiritualidade simplesmente disse, vai e faz. E aí, muito rápido as coisas aconteceram e começou a fluir de uma maneira que eu não tento explicar, porque eu sei que não adianta, não cabe a mim explicar, é só deixar acontecer e dar o meu melhor todos os dias. Sim, com certeza. Eu acredito que a gente só faz um movimento importante quando algo bem significativo também acontece na vida da gente, né? E Exato, se a gente... né? Porque são ciclos. Sim, e se a gente vai deixando e não vai buscando uma ajuda, alguma coisa assim, vai passando dia após dia, mês após mês, ano após ano, e assim pode ir uma vida. E a pessoa tá ali naquele mundo dela, naqueles seus problemas e não consegue sair do lugar. Então, isso é problemático, porque todo mundo está sentindo isso na pele agora, né? Onde tá muito todas essas intenso, questões né? vêm à tona e a gente não sabe nem para onde correr. Até escrevo nos comentários quem aí já está sentindo que tá um ano já diferente, tá uma energia diferente no ar, tá passando por algo bem desafiador no momento. Coloca aqui nos comentários para a gente saber se está fazendo sentido para vocês também. O que está fazendo para a gente está sentindo aqui na nossa linha de trabalho como terapeutas, né? E até eu quero te perguntar se, na tua visão, é possível fazer um ano diferente a partir apenas das nossas escolhas ou deixar assim o que está acontecendo? Nós já estão colocando o eu aí, hein? Eita! Isso aí, então não percam. Né? Sempre é primeiro para nós, depois para as outras pessoas. Mas sim, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente emite, toda a energia que a gente sente vai refletir na nossa vida. Na nossa vida física, mental, emocional, psicológica, tudo. Então, a maneira como a gente vibra vai transformar o nosso ano para que seja um ano bom ou não bom. Somos nós quem criamos a nossa realidade.
Quando a gente fala em lei de atração, todo mundo acha que está muito longe, né? Mas a lei de atração é a nossa vida diária, o nosso dia a dia é constante, porque se eu estou vibrando num padrão negativo, eu vou transformar a minha vida em algo mais negativo. Eu sempre digo para todo mundo, já está virando um bordão meu, quer não ter problemas, mantenha o padrão elevado. Eleva o teu pensamento, eleva o teu padrão vibratório, não baixa a tua energia que você não vai ter problema. É fácil, nem um pouco. Consegue fazer isso 24 horas por dia? Nem sempre, porque, né? Desafios diários, família, trabalho, sociedade, problemas, coisas que a gente programa que acontecem de outra maneira, mas o importante é a gente não desanimar, né? Sentiu que baixou a vibração? Muda a sintonia, porque aí a gente começa a vibrar num padrão diferente e começa a atrair novas situações, novas energias, novas oportunidades. De nada adianta a gente querer fazer algo diferente vivendo a vida que a gente viveu até agora, porque não vai resolver. Esse ano é para transformar. Então, ou a gente se desafia e transforma tudo, ou a gente vai ficar estacionado. E ficar estacionado é ruim. Exato. Como é que eu vi que algumas lindonas já colocaram, e como tá bem complicado, tá todo mundo passando por situações bem complicadas. E é realmente essa questão, né? Se você quer fazer um ano diferente, aproveite e comece agora. Faça a cada momento, vigie seus pensamentos. E assim, não é porque nós somos terapeutas que nós não temos os nossos problemas e desafios, ao contrário, são muito intensos, porque conforme a gente também vai vendo as coisas com os outros olhos e a gente vai entendendo o que está acontecendo, mas também os desafios vão surgindo. Então, cabe a nós, a você, fazer a escolha de como você quer seu ano. Não coloque essa responsabilidade no seu parceiro, na sua parceira, no seu trabalho, na sua família. Porque tudo que você trouxe até agora com você é responsabilidade sua. E eu sei, às vezes dói a gente escutar isso, é difícil, mas por esse motivo que a gente precisa acordar e começar a fazer esse movimento diferente para a vida. Chega de esperar. Ai, vou pular as 7 ondinhas, é que eu falo para as minhas alunas. O que adianta colocar cor e comer lentilha e não sei o que, pular as 7 ondinhas, se o principal você não faz, que é ter Exato. metas, que é cuidar de você, da sua energia. E às vezes, desculpa se eu estou falando demais, Tere, mas muitas vezes a gente tá esperando um milagre e acha que tem que ser na hora resolver. Mas muitas vezes essa bênção, esse milagre só vai acontecer na sua vida quando você estiver pronta, quando você fazer o seu movimento, né? Fazer a sua parte também. E o principal, né? Não esperar que o milagre venha de fora, porque não vai vir. O milagre não vem do outro. A transformação tem que acontecer de dentro para fora. É nós para conosco. O outro é responsabilidade dele. Eu não posso mudar o outro, eu não posso transformar a vida do outro, porque é o livre-arbítrio. Então, eu só posso mudar a mim mesmo. E olha que já é difícil o suficiente. Como é que a gente vai querer mudar o outro? Pois é, não conseguimos mudar nem nós, né? Então, se você está com problema de relacionamento, se você está com problema no trabalho, saiba que isso está passando porque você deixou chegar a esse ponto. E eu sei, às vezes você pode ficar com raiva de mim, não gostar do que eu te falar, né? Que é complicado. Mas é a gente que se coloca nessa situação. Então, vamos acordar. E até a próxima pergunta que eu tenho para te fazer, Tere, é sobre toda essa transição planetária que está acontecendo no mundo, como você falou da atração, da lei da atração. As pessoas acham que isso é uma coisa muito distante, ou que vai acontecer algo, nossa, um apocalipse, alguma coisa assim extraordinária, mas na verdade já está acontecendo essa transição, né? E como é que você acha e você acredita, eu tenho certeza que sim, mas assim, fala um pouco sobre essa questão dessa transição
planetária está afetando cada pessoa que está vivendo no aqui e agora, neste exato momento. Quando a gente fala em transição planetária, a gente acha que é algo que é, nossa, miraculoso, vai acontecer um milagre e resolver tudo, mas a questão tem que começar dentro de nós. Não vai se mudar o mundo se nós não mudarmos, não se muda nada se não começar dentro da gente. Então, para que eu tenha uma vida melhor, para que eu consiga passar pela transição planetária, sofrendo menos as consequências, vai ter que olhar para dentro. Olhar para dentro de nós, para as nossas crenças limitantes, os nossos medos, as nossas inseguranças, aquilo que a gente foge, né? Porque é mais fácil fugir do que encarar de frente. As dores, tudo aquilo que a gente esconde lá dentro, as 7 chaves, tem que tirar. Se a gente não tirar e não fizer esse movimento, não acontece essa transição planetária dentro de nós. E aí a gente vai ficar nadando contra a corrente. Porque as coisas estão acontecendo. Esse ano está prometendo ser muito intenso. Por quê? É o ano de despertar espiritual. Não dá mais para fugir, não dá mais para fechar os olhos com a peneira, como a gente diz, e achar que não vai ter nada no outro lado. Porque a gente está fazendo o quê? Trabalhando o nosso material, o dinheiro, as coisas materiais, adquirir, e a gente esquece do outro lado. E quando a gente pensa no outro lado, nesse despertar, nessa transição planetária, tem muita coisa acontecendo. E é onde está vindo com força total, né? O despertar vem assim para sacudir a poeira, tirar todo mundo da zona de conforto e dizer, olha para a realidade. Porque a gente está vivendo num mundo ilusório, achando que o nosso mundo real é o mundo material, quando o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. É o lado da espiritualidade, seja lá que nome a gente dê para ele, porque não estamos falando de crenças, estamos falando de uma realidade. Sim. Porque não importa o que a gente acredite ou não, o mundo espiritual está aí. A espiritualidade está aí. Não importa que nome a gente dê, mas ou a gente começa a olhar, ou a gente vai acabar sofrendo dificuldades, dores, problemas de saúde, problemas emocionais que a gente está vendo todos os dias no planeta hoje. Sim. E eu percebo cada vez mais o quanto nós estamos presos no sistema, na Matrix, né? E exato. Eu, assim, até uns anos atrás, eu não sentia isso tanto de uma maneira tão forte agora. Parece que as pessoas, nós estamos assim fora, alienados, olhando para coisas que sim, são essenciais, mas quando você tem um movimento de acreditar na vida, dizer sim para a vida, começar o seu processo interno, o dinheiro, a abundância, a felicidade, é um efeito colateral que vem até você. Enquanto a gente está louco, alucinado, olhando para fora e quer dinheiro e se incomoda e é briga, esse, aquilo, outro. É o que essa transição planetária está muito forte pedindo esse olhar. E assim, eu como trabalho também com astrologia, numerologia e baralho cigano, eu já falei, né? E assim, ó, se você tá com questões emocionais, né, de uma forma, tá complicado lidar, então assim, eu peço que você tome muito cuidado, busque auxílio, porque este ano, né, a Tere até já falou que é um ano bem forte para isso, mas é o ano regido pela Lua, é o ano do número 7, é muita introspecção, muitas emoções à flor da pele. Nós, mulheres, então, vai ser o ano das mulheres. Então, você pode ter a oportunidade de fazer um boom na sua vida, você que é mulher, ou você cair para o fundo do poço. E isso não é uma coisa para te desanimar, mas para você ficar atenta, para você começar a se preparar para todo esse movimento que vem, tá? Tá claro, não tem como fugir. Se você está vivendo aqui, você vai passar por isso de alguma maneira. Uns mais intensamente, outros menos, mas vai passar. Exatamente. E aí, qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Você saber o que fazer. Porque quando você sabe o que fazer, você perde o medo, você perde a insegurança, você não está pisando num campo minado, porque você tem conhecimento de causa. Para ter conhecimento, você tem que se conhecer o suficiente. Você tem que saber os teus pontos fracos. As tuas sombras. Exato. Tudo que te incomoda, você tem que ter um conhecimento total, porque aí você sabe como lidar. Se não... Sim.
Porque as tuas sombras vão vir muito à tona, justamente porque você tem que trabalhar isso. E eu sempre falo, não ignore as suas sombras e nem diga que são os seus defeitos. São os pontos que você tem que trabalhar. E a hora que você entender que isso faz parte de você e pode te potencializar e você pode se curar disso, você vira uma outra pessoa. Porque você entende a sua totalidade. Eu até quero ler aqui um comentário da Cris, que ela falou: é meu ano pessoal 9. Passei recentemente pelo número 7, foi punk. Ih, minha filha, eu também. Eu tô no 1 agora. Ó, o que é, né? O 7, gente, você não tem noção, ele mexe com a gente, é uma loucura. O meu 7 foi 2 anos, 3, vai dar 3 anos atrás, eu tô entrando no 1. E o 9 é o encerramento do ciclo. Então agora a Cris vai passar por um processo que ela vai começar a ver a vida dela, analisar o que tá bom, o que não tá, e usufruir de todos os processos ao longo dos 9 anos. Então é muito importante. E vai vir muitas questões emocionais para a Cris também. É como ela falou, né? A gente cresce, renasce, floresce sempre. Sempre assim, numa situação desafiadora. Só deixa eu responder o comentário que a Léo fez antes, que ela colocou que mesmo sabendo tudo que a gente falou, é difícil cumprir. Sim, deixa é difícil, extremamente difícil. Lá no início ela postou. Mas a diferença é o quê? A gente ter essa percepção. Não se cobrar em excesso, não achar que tem que ser perfeito, porque não vai ser perfeito. Não achar que vai resolver tudo de hoje para amanhã, porque não vai resolver. São processos, então você inicia o processo e continua. A Cris pode me corrigir se eu estiver errado, mas a constância, né, Cris? Ela é nutricionista, então melhor que ninguém ela sabe. Constância serve para isso também. Não adianta num dia eu ser constante, no outro não. Vai ser todos os dias, uma frequência diária de mudança de atitudes, porque não adianta eu falar que eu faço e não fazer. Então, a primeira coisa, eu tenho que mudar as minhas atitudes, mudar o meu pensamento, mudar o meu modo de agir, aí as coisas fluem. Porque aí eu começo a entrar numa vibração diferente. Vai ser sempre? Não. Vai ser todos os dias? Não. E aí, nesse momento, rede de apoio. A gente precisa de rede de apoio. Pessoas que nos deem segurança, que nos deem estabilidade quando a gente perde o caminho. Então, necessário, Léo, vai passar por altos e baixos? Vai ter momentos difíceis, muitos, sinto te informar, mas é para crescimento. Os momentos difíceis são crescimento, são para lapidação, são para que a gente se torne melhor. É, isso que eu ia falar até. Nada dura para sempre. Nem o bom, nem o momento ruim. O desafiador, né? Então, assim, tudo que está acontecendo hoje, né, Léo, né? Olhe para isso que está acontecendo e veja o que a vida está querendo te dizer que tu ainda não entendeu. E isso vai passar. Tudo vai passar. Só que a forma como você vai lidar, e até o assunto que a gente já vai entrar na próxima pergunta, é como até a Tere falou. É quando a gente vai buscar meios para nos ajudar a lidar com isso tudo, quando a gente está no meio dessa loucura toda e não consegue entender. Para que se preparar também para as coisas boas virem. E não quer dizer que vai ser bom o tempo inteiro e o para sempre. Isso não existe, gente. É ruim o tempo todo. Não, tudo passa. São fases da vida, justamente porque a vida quer dar aquele impulso na gente, aquele empurrão, sabe? Para a gente fazer o que precisa ser feito. Eu até tenho falado para algumas pessoas próximas que os últimos 10 dias ali de 2022, a lenda da vaquinha que vai pro brejo lá, que joga pro precipício, a minha vaquinha foi com tudo, jogaram ela, puf, foi com tudo pro penhasco. E aí, o que eu fiz? A gente na hora se debate, se desespera um pouco, mas depois instala uma paz e a gente pensa, opa, eu entendi. Então agora vamos olhar o que está acontecendo que eu posso fazer aqui, né? E é isso aí. Até a Cris está falando algumas coisas da era de peixes, bem interessante quando a gente sabe disso também, dessas coisas todas, para a gente saber qual é a energia que está vindo, o que a gente pode fazer, qual é o movimento que a gente pode olhar,
né? Pode falar, Teira, eu sei que você tá querendo falar. Deixa eu só fazer um comentário. Eu não tinha lido todo o meu mapa astral ainda que eu fiz contigo. Eu queria ter lido antes e não consegui. Então eu estava lendo agora e realmente, quando a gente sabe o que fazer ou o que está por vir ou conhece um pouco o caminho, a gente vai com mais segurança, porque tu não fica perdido, você não fica indo para todos os lados, correndo daqui para lá e sem saber o que fazer. Então, ele te dá uma diretriz, você saber para onde ir, ou usar a tua intuição, usar aquilo que tu acredita para te direcionar, te dá um suporte que é surreal. Ah, não importa o que o outro vai dizer, a tua intuição, o teu modo de olhar para a vida, a tua maneira de agir é o que vai te guiar. E aí você ganha força, aí você ganha discernimento, aí você consegue ir além. Do contrário, a gente fica meio que penando um pouquinho pelo caminho também, né? Sim. E aí as pessoas, às vezes, eu já me questionei também, né? Porque é muito interessante, quando a gente trabalha com as terapias, né, de qualquer que seja, a gente tem que passar primeiro pelo teste. Se a gente acredita naquilo que a gente faz. É. E aí, no início, quando eu comecei a fazer e tal, trabalhar com isso, eu pensei, mas como assim? Isso não pode, né? Porque é um destino. Como é que essas coisas vão dizer sobre mim ou sobre o que vai acontecer? São energias que estão propícias, né? Seja na astrologia, seja na numerologia, no baralho cigano, né? Porque essa previsão que eu faço, ninguém faz. É exclusiva minha, tá? É diferenciada, né? Sabe, ela me conhece. É. E aí, vem essa energia que está direcionando para aquele caminho. E quando você tem o conhecimento, você pode fazer um movimento que pode ser mais tranquilo, mais suave, ou se preparar para aquele mês, para aquela área da sua vida. Isso é muito importante, porque você tem um direcionamento, você não fica perdida. Porque quem vai fazer no fim é você, né? Uma previsão ou um reiki, ele vai auxiliar naquele momento, vai ajudar na tua energia, né? Vai te direcionar de alguma maneira, mas quem precisa dar sequência, a consistência, a continuidade é a própria pessoa. Ele mostra o caminho, mas quem vai trilhar o caminho é cada um o seu, né? Exatamente. É igual como alguém vai ali, as clientes dele vão fazer reiki com ela, elas saem zen, mas brilhando, uma felicidade toda. E aí sai da porta ali, que começa? Já começa a pensar coisa ruim, já começa a brigar, já começa não sei o quê, e pensar nos meus problemas, isso aqui. E pronto, a energia já cai tudo de novo, todo o tratamento feito. A energia que era para agir por 72 horas já se esvai, né? Não vai ter o mesmo efeito. Então, é chegada a hora de ter essa consciência, né? E até aqui a próxima pergunta, porque a gente fez um scriptzinho aqui, porque senão a gente fala demais e se perde, né? Isso aí. Te perguntar o que tu considera como importante nesse processo, né, para fazer com que 2023 possa ser um ano diferente dos demais, né? De algumas formas, terapias, enfim. Fala aí pra gente. Primeira coisa que eu considero fundamental, conhecimento pessoal. O autoconhecimento. Porque aí se você sabe o que precisa fazer, o que precisa transformar, onde precisa melhorar, fica mais fácil. Ah, eu sei que eu tenho que melhorar X questão. Como que eu faço? Busca ajuda. Terapias, reiki, o que for que você sentir necessário, você busca ajuda. Para quê? Para lapidar aquilo que tem que ser transformado. Porque tu descobrir uma característica tua que precisa mudar é um meio de evolução, é você se transformar, é você crescer, é você ser melhor, seja em qualquer área que a gente possa falar, né? Seja espiritual, físico, qualquer área que você descubra algo que precisa mudar, olha para isso, transforma. Então busca auxílio, não fica estacionado achando que vai cair do céu, porque não vai. Se você quer que algo seja diferente, mude. Porque se a gente não muda, vai continuar tudo igual. Doendo e a gente fingindo que tá tudo certo e continua na dor. E não, a gente não tá aqui para sofrer, a gente não tá aqui para
ficar na dor. A gente está aqui para crescer, para evoluir, para ser feliz, para sermos melhores do que éramos quando a gente veio. Então, esse é o desafio. Como que eu vou ser melhor? Me transformando. Olhando para mim, olhando para dentro, transformando a minha vida, pegando aquilo que não está legal hoje e transformando para que seja aquilo que a gente quer. Fazer metas, criar planos, descobrir meios de alcançar essas metas. Claro que eu também não vou colocar uma meta que é inalcançável, mas crie metas, crie objetivos, porque a gente começa a ter mais força para sair da zona de conforto. Que de conforto não tem nada e a gente está lá estacionado, né? Vai até que a tua vaquinha vai pro penhasco, precipício, né? Alguém vai lá, faz assim, ó. É só com o dedinho, ó. Tchum! Só assim, não precisa mais nada. Aí pronto. Aí, ai, meu Deus, e agora? Né? Exato. Bem assim. E vai, né? Porque quando a gente não faz o movimento, que a gente fica estacionado, a gente segue o fluxo. O fluxo de quem? Do outro. O Sim. outro faz o que ele quer da vida dele. Então, a responsabilidade de fazer da minha é só minha. Cada um é responsável por si. Sim, com certeza. Até tinha falado uma coisa e eu ia anotar aqui, porque para mim não me perder, né? E acabei esquecendo. Mas, realmente, quando a gente está sempre olhando para fora, porque o outro que me fez, porque isso, aquilo, porque não sei o quê, é porque muitas vezes também é uma fuga para a gente não querer olhar para as nossas questões. E assim, dói mesmo, não é fácil. A gente não está aqui para dizer, ai, gratiluz o tempo inteiro, não sei o quê. Não, são desafios. Mas justamente porque nós chegamos a um ponto, a humanidade toda está perdida. Está ansiosa, está depressiva, está com síndrome do pânico, está com tantos problemas de saúde, e aí tu começa a conversar com a pessoa, é emocional. Está totalmente perdida, Todo problema né? alienada. Todo problema está alienada. Não sabe o que está fazendo aqui, está só sobrevivendo. E eu sempre falo, não sobreviva, viva. Lembrei. Sim, acho que uma das piores coisas que você pode fazer, que eu acho que a gente é o maior inimigo da gente mesmo é nós mesmos. E eu já fiz muito isso, tá? Que é fingir que tá tudo bem. E não tá. Não pedir ajuda, né? Não buscar um auxílio, não se afastar de pessoas que naquele momento estão te fazendo mal e você precisa colocar o limite, dizer não, se posicionar para olhar para o seu bem-estar. E não é egoísmo, isso é autocuidado. É quando você precisa um pouco de espaço. E aí, quando finge que está tudo bem, aí você está engolindo as coisas, as emoções, e vai adoecendo. E aí chega um ponto que o buraco é bem mais embaixo, né? E aí, porque tudo aquilo que você engole se transforma em doença, né? Exatamente. E por quê? Eu te pergunto para você que está aqui, e quando a gente fala, a gente pergunta para a gente mesmo, ecoa de volta, né? E por que a gente passa uma vida inteira, às vezes, querendo se fazer de forte? Para quem? Para quê? Se tá todo mundo aqui no mesmo processo, né? Tá todo mundo aqui aprendendo. Somos bebezinhos perante a humanidade, a eternidade, né? Acho que a nossa insegurança, né, Soraya, porque a gente acaba querendo, eu vou fazer para mostrar para o outro que eu sou bom, que eu posso, que eu dou conta. Para de pensar no outro e pense em você. Enquanto a gente pensar só no outro, estamos fadados a sermos infelizes, a não conseguirmos concretizar os nossos sonhos, ou a gente vai pensar em nós, trabalhar as nossas questões emocionais e parar de tentar agradar todo mundo, o que vai afastar todo mundo de você, porque, né, enquanto a gente agrada todo mundo, a gente tem muitas pessoas ao nosso lado, depois o caminho se torna um páreo, porque você para de tentar agradar o mundo, mas você se transforma, você cresce. Ó,
Até a Leonie escreveu. Eu estou gostando das contribuições de vocês, maravilhosos. Pode continuar. Muito bom. Deixa eu ler aqui. Quando a gente percebe um problema, parece que outros aparecem mais e mais. Talvez porque nossa visão vai se abrindo mais. O que tu me diz? Responda primeiro. Não é questão de aparecer mais problemas, é que a gente começa a olhar mais intensamente para nós. E a gente descobre. Os problemas já estavam ali. Já estava, só que estava ali escondido. A gente escondeu numa gavetinha lá. Eu costumo dizer, gente, vai lá, abre a gaveta e tira o que está lá escondido naquela gaveta as 7 chaves, porque tem que sair. Aí a pessoa chega, a gente vai fazer uma sessão de reiki, às vezes sai coisas que ela nem lembrava que existia, porque tá lá escondido numa gavetinha. O problema tá ali. Traz para fora e resolve. Tirou um, claro que vai vir outro. A gente enfia coisa, o guarda-roupa, a gente não tem que limpar o guarda-roupa com frequência, porque se torna uma bagunça. Nossa vida é igual. Ou abre as gavetas e tira para fora o que está lá incomodando, ou vai acumular. E tudo que acumula é lixo, é tóxico. O que vai acontecer? Mal para a gente. Para o emocional, para o físico, para o psicológico. Todas as questões ficam afetadas, então... E também tem outro lado, né? Resolve uma questão, evolui, aprende com ela, é claro que vem outra. A gente está num processo de escola. Todo dia uma prova diferente para a gente mostrar que aprendeu a lição. Essa é a nossa lição, é pegarmos aquilo que a gente tem, dizer, não, eu aprendi, agora vamos passar pela prova, porque eu já sei, já entendi essa lição. Depois vem outra. É isso aí, é assim mesmo. Enquanto não dói o suficiente, a gente vai mascarando, né? E aí, a hora que puxa um fiozinho, veio o novelo inteiro, né? Ai, não para mais de vir. Desse jeito. Super normal. Sabe o que eu vou te contar, Leonie? É sinal que você está no caminho certo. Porque você está despertando, você está vendo a sua vida, está vendo as suas questões. E aí, é questão assim, de tempo para você começar a perceber que... muitas coisas, a sua mente também está aumentando numa proporção gigantesca. Porque às vezes você está perdida. Né? Exato. Mas você está no caminho certo. Isso já é um ótimo sinal, hein? Só não desanimar. Claro prossiga, que não. Prossiga. Exatamente. Não fica perdida ali, não fica no caminho, estagnada, um passinho por vez, com muita calma, muito respeito. Esse é o momento que eu sempre aconselho a cuidar mais de si, sabe? Fazer o autocuidado, momentos durante a semana, durante o dia, para você, seja escutar uma música, fazer uma meditação, seja fazer algo que você gosta, se cuidar neste momento. Você tem que se acolher para ter forças, para ter vontade de continuar, apesar dos desafios. E aí, depois, quando tu passar por isso, tu vai pensar, mas não é que eu sou muito capaz, mas olha, eu não sabia que eu era assim. E é esse o processo mesmo. Eu superei, né? E olha o quanto a gente se transforma, cada superação que a gente faz na nossa existência. Sim, cada um tem uma história única. O que me trouxe até aqui foi muitas coisas também. O que trouxe ele até aqui também foram muitas coisas. E assim é com todo mundo. Tá todo mundo passando por alguma coisa. E vamos chegar um tempo lá na frente, na nossa transição planetária, por isso que é necessário esse processo, essa faxina agora. Nós vamos chegar lá na frente, a gente vai ver, nossa, como a gente se estressava demais, né? Por que a gente não... coisa. E aquilo assim, nossa, parecia que a gente... Porque muitas vezes acontece uma coisa que a gente se sabota também, a gente se agarra naquele problema porque a gente quer se fazer de vítima, ou a gente não sabe o que a gente é sem aquele problema, sem aquela situação. Isso é muito comum também. A pessoa está pegada naquilo, sabe o que precisa ser feito, mas fica alimentando aquilo também. Soraya, sabe o que eu acho que é importante também? A gente se cobra demais. Queremos ser perfeitos, achando que a gente hoje... Comecei a entender de espiritualidade e mundo espiritual e despertar, então eu tenho que ser perfeito. Não, você não tem que ser perfeito.
você está num processo. Então, para de se cobrar em demasia. Porque se você se cobrar demais, você vai se atropelar todo e não vai dar conta. Então, respeite os teus limites, respeite as tuas capacidades, entenda o que se passa com você e para de se cobrar tanto. Uma das Vai coisas se que cuidar, é bem né? Exato, uma coisa que eu acho interessante é, por exemplo, você se olhar com os olhos que outra pessoa que te admira te vê. Porque você vai se cobrar, se cobrar, se cobrar, nunca tá bom, nunca é bom o suficiente. De repente, uma pessoa olha para ti e te admira por aquilo que você é. E você não percebe. Então, Sim. olha também para isso, porque para de se cobrar tanto. Você não Sim. precisa ser perfeito já. Um dia a gente vai ter que ser perfeito, mas ainda estamos no caminho. Então, vamos com calma, respeita os limites, respeita tudo que está dentro de si, porque, né, é um desafio e tentar ser Sim. perfeito não é para agora. Parar de se cobrar em Não. excesso faz toda a diferença. Claro, porque quanto mais você se cobra, mais você entra nessa energia e assim, muitas vezes as pessoas te admiram, mas você está tão focada no negativo, nos seus No defeitos, entre pessimismo. aspas, no pessimismo, que você acha que a sua vida é isso, que você é aquilo, mas não é. Existem tantas pessoas Exato. que te admiram, que gostam da tua presença, ou que simplesmente você inspira elas de alguma maneira. E você precisa ser a sua fonte de maior inspiração. Cuidar muito de você, a gente tem que se acolher mais. Parar de também querer que os outros queiram dar pra gente o carinho, a atenção e o amor. Eu sei, é muito difícil mesmo. Mas começar a olhar, nutrir esse amor dentro de você. Você é uma fonte de amor. Então, o amor já está aí dentro de cada um de nós. Só a gente precisa trazer isso, né? Não ter essa perfeição, como a Tere falou, porque quando a gente quer ser perfeito, a gente trava, a gente foge da nossa essência, do que a gente veio fazer, né? De tudo. Uma coisa que eu acho que a gente precisa parar de fazer, criar expectativas. Por quê? Criar Com certeza. expectativa. Eu estou jogando para cima do outro aquilo que eu quero que o outro É, seja. O outro não vai ser o que eu quero. Nem eu consigo ser o que eu quero. Como é que eu posso cobrar algo de alguém? Então, o outro parar de não tem criar obrigação. expectativa. Exato. Criar expectativa vai te adoecer, vai te fazer mal, vai te fazer, né, passar por problemas todos os dias. Então, para de criar expectativa em relação a qualquer coisa. Primeiro você, depois o outro. Então, para de criar expectativa que você tem que ser perfeito, que você tem que resolver tudo. Não, você não tem que resolver tudo. Se dê um tempo, se permita passar pelos processos de dor, de dificuldade. Se precisar chorar, chora. Só não fica estacionado. Não fica ali parado achando que alguém vai vir e te salvar, porque não vai. Faça o teu processo, resolva você. Não espera que alguém vai vir te pegar no colo, te carregar para fora do atoleiro, porque não vai. É Não. você com você. Então faça você o teu processo sem se cobrar, sem criar expectativa. Um passo de cada vez. Porque aí você não se sobrecarrega. Sim, a Leone até respondeu. Percebo hoje que já mudei um pouco, mas tem muito a crescer. Muito. Você Lindona, mudou muito, Léo. pois é, mas é isso que eu ia falar. Não foca no resultado final. É. Foca na jornada, no dia após dia. É isso que você tem que olhar. Se tu olhar lá, ai, nessa coisa de perfeição, até eu desanimo. Não Todo dá. mundo. Entende? Então, assim, um passo por vez. Hoje não foi como eu esperava, hoje eu não consegui estar tão animada quanto, né, quanto eu esperava. Tudo bem. Então, tenha consciência amanhã, o que eu posso fazer para melhorar o meu dia, para melhorar o meu ânimo? Cuidar de Exatamente. você é essencial. Por isso que eu trabalho tanto com as mulheres, desenvolver esse feminino. E esse feminino, ele é um poder tão forte, tão intenso, nós geramos vidas. Um corpo de uma mulher tem capacidade de gerar uma vida. Abrimos um portal. E aí a gente esquece disso, esquece desse cuidado nosso, porque a gente está fora, querendo cuidar dos outros e esquecemos da gente.
E como é um ano das mulheres, né? Não é aqui de feminismo, não é nada disso. É porque é regido pela Lua e tem uma energia mais feminina. Então, nós, mulheres, vamos ser muito mexidas. Então, tá tudo bem. Respira, né? Vai fazer uma meditação, vai ter um contato com a natureza, vai escutar uma música, vai buscar uma terapia, vai fazer um rei com a Tere, né? Vai buscar algum meio para te ajudar. E Ambiência. respeita o teu tempo, né? Respeita o teu Respeita o tempo. teu Não queira fazer o tempo. mesmo que a outra pessoa, porque cada um tem o seu Não, tempo. cada um é diferente. Cada um tem o seu tempo, cada um reage de uma maneira diante das situações também. E tá tudo bem. Tá todo mundo no processo, tá todo mundo no mesmo caminho, na mesma jornada. E busque isso, né? Esteja com pessoas também que são positivas de alguma maneira, que te ajudem, que às vezes não para ficar só falando do problema, mas para te distrair, vamos falar de outra coisa, vamos dar um passeio, né? Esteja também com pessoas assim que possam te auxiliar, isso é muito importante. E se você não tem isso, busque, né? Busque num centro espírita, na igreja, em algum lugar que você vai descobrir onde você se sente bem. Isso também é bem importante. É o teu modo de se conectar com o mundo, né? Com Deus, com a energia do cosmos, né? Independente de que nome você dê a essa energia, você precisa encontrar o teu meio de se Sim. conectar. Quando você se conecta, se torna menos pesado, porque aí você tem uma força que te direciona. Sim. É isso aí mesmo. É muito importante esse olhar, esse cuidado, esse respeito. Poxa, a gente às vezes é tão educada, tão respeitadora com as outras pessoas. A gente às vezes pensa umas coisas e não fala, né? Pensa, ai, não vou falar, porque senão vou desagradar, a pessoa fica chateada. Mas pra gente, a gente pode se fazer, se falar e se desrespeitar de uma maneira que, putz, e aí? Então, assim, se você, todos nós, queremos fazer um ano diferente, precisamos olhar para isso. Curar E assim, o tem nosso eu interior, né? Porque quando a gente claro, cura a nós mesmos, a gente aprende a se amar, a gente aprende a se respeitar. E olha que eu vou dizer isso por ganho de causa, né? Porque eu não conseguia fazer isso. Então a Soraya teve que batalhar bastante da parte terapêutica para que eu conseguisse aprender a me amar. Porque não era um processo de aprender a se amar, mas é necessário olhar para si e olhar para aquilo que te incomoda, aquilo que dói, aquilo que machuca, para daí transformar. Porque só transformando isso, a gente consegue, como a Neide falou, olhar nos nossos olhos e dizer que a gente se ama. Porque quando a gente não se ama, como é que a gente pode olhar para fora e conseguir conquistar tudo aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja para a nossa vida, se não tem o básico? Se a gente não se respeita, que é o principal hoje. é. E se você quer se transformar, você vai ter que descobrir quem você é de verdade. O que que precisa? O que está me incomodando? Por que que eu não consigo falar certas coisas? Por que eu não consigo me olhar no espelho? Por que eu não consigo me sentir bonita? Enfim, são tantas coisas. E todas a causa originária é aqui, ó. Nós com nós mesmos. Sempre, né? Eu até ia falar da Neide, ela escreveu bem interessante, bem bonito aqui que ela escreveu, né? E realmente, se você não consegue no espelho se olhar para si e dizer que se ama, ai, 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 vamos trabalhar tudo isso aí, né? Porque que você tenha suas metas agora em 2023 para fazer um ano diferente, sim, queira suas metas materiais, não vamos ser hipócritas em falar, porque a gente vive no mundo material, o planeta, né, rege essa energia ainda. Mas tenha como uma meta central cuidar de você também. O que você vai fazer em 2023 para fazer com que ele seja um ano diferente? Isso é fundamental, tem que ser a meta número 1. Eu não sei vocês, mas desde o momento que esse ano iniciou, tá uma energia totalmente diferente. Não dá para acompanhar os mesmos padrões de energia que a gente estava vindo do ano passado para esse ano, porque tá surreal. Seja na questão de voltar para dentro, se recolher,
se fechar um pouco para realmente olhar para quem nós somos, ou seja, para tudo que a gente precisa emanar de energia para o planeta. Então, é muita coisa acontecendo, não dá para a gente fingir que está tudo certo, porque não está. Quanto mais a gente Sim. fechar os nossos olhos, pior vai ser. Então, é muito mais fácil a gente tentar mudar isso e começar a mudar dentro de nós do que esperar o fluxo, né? Porque o fluxo vai vir num turbilhão e aí a gente pode não dar conta. Então, vamos fazer com mais calma. Sim, com certeza, é essencial. Nina, é que eu tô aqui um pouco desconcentrada, sabe por quê? Porque quando eu tô muito conectada, meu braço esquerdo começa a tremer. Aí eu já sei que tem gente aqui será, perto, né? né? Ai, meu Por que Deus do será, céu. né? Aí eu tô um pouco, tá assim o braço, ó. Respira, respira. Para vocês verem como a gente se conecta e a gente vai falando as coisas que também a gente vai captando. E isso vai acontecer com vocês também. Quando vocês começarem a acreditar em vocês, quando acreditarem que a vida é muito mais do que isso que vocês estão vendo agora. Tem sempre alguém por perto para poder dar um auxílio, seja uma pessoa que está física ou não, mas ninguém está sozinho. Ninguém. Por mais que a gente pense que esteja, né? Não estamos, nunca, Por em mais que a momento gente pense. algum. Então, aquele momento, eu tô precisando de ajuda, não sei a quem recorrer. Primeiro passo, tu tem um guia espiritual, um anjo de guarda, o nome que você queira dar. Recorre a ele. Primeira coisa. Porque é o nosso equilíbrio, o nosso ponto de partida é ele, para que ele nos direcione. E aí, para isso, a gente precisa trabalhar a nossa conexão, a nossa intuição, porque é isso que nos aproxima dele, né? Com certeza, eu tô prestando atenção, só tô querendo pegar um negócio aqui, tá? Tá bom? Tranquilo? Mas é assim mesmo, gente. Vamos lá, né? Vamos lá, que a vida é assim. Não desanimem. Temos um ano pronto, esperando por nós, né? Para nos direcionar. Só que vamos olhar para a gente em primeiro lugar. E aí, quando você começar a entender esse movimento e fazer o que precisa ser feito, aí você vai chegar ao final do ano e você vai dizer pra gente, nossa, mas olha, muita coisa mudou na minha vida. Na hora aconteceu, eu achei que era um pesadelo, que eu era azarada, que não tinha, que o que eu tinha feito para Deus me castigar e essas coisas todas. E daí depois eu pensei, é porque tinha. Para começar, ele não castiga, né? Então, primeiro tira o foco disso, porque ele não castiga. As nossas ações é que tem uma reação. Então, uma ação minha vai ter uma reação, não é Deus castigando. A gente então, se castiga com a gente mesma, né? Somos nós, isso. Eu queria... Sabe o que eu tô querendo? Que eu tô aqui me sacudindo toda aqui para um lado para o outro. É que me foi inspirado para tirar uma carta do oráculo da deusa. Eu já sabia. Sabe? Me chamaram aqui. Tira uma carta para ela. Tira uma carta. Eu também tô sentindo que eu tenho que tirar o meu da magia das bruxas aqui, mas eu tenho que ir lá pegar. Tirei que eu vou pegar a minha aqui. Tá, então pega ali que para não deixar esse povo desamparado, senão eles acham que a gente está abandonando tudo aqui. Não abandonei. Não é, porque tá vindo coisas, intuições. Ali, Tere, eu vou te deixar então. Live, né? Então eu vou te deixar ali que eu vou ver se eu acho o meu, tá? Porque eu tenho muitos aqui e aí eu tenho que procurar. Eu só vou colocar no mudo aqui o meu, tá? Muitos, né? Pouca coisa que a Soraya tem de baralho. Então, quem quiser já sabe, né? A Soraya faz bem as leituras de cartas. É bem interessante. Para quem quiser esse conhecimento, também entre em contato com ela, porque é bem importante. Com certeza, Paula, a gente aprende muito com tudo que a gente passa, com tudo que a gente vivencia no nosso dia a dia. E são meios de crescer, de evoluir, de nos tornarmos melhores a cada dia. Eu tenho um baralho que eu costumo usar nos meus atendimentos e a carta que eu tirei, que eu senti que eu tinha que tirar aqui, quando a gente estava aqui conversando,
Ó, eu vou colocar, ver se vocês conseguem ver. Liberdade. Ela diz: liberte-se de tudo aquilo que não te faz bem, e quanto às lágrimas, elas purificam o espírito e curam as feridas da alma. Tudo aquilo que a gente está conversando, né, pessoal? Porque se libertar de tudo aquilo que não faz mal, tudo aquilo que não acrescenta, tudo aquilo que incomoda, deixar para trás as bagagens pesadas que já não servem mais. Se precisar chorar, chora. A lágrima vem para curar as nossas dores, as nossas feridas, só que também não, né, não vamos permanecer chorando, vamos chorar por um tempinho e depois fazer o que for necessário para não derramar mais lágrimas pelo mesmo motivo. Porque aí a gente consegue transformar a nossa vida. Encontrou, Soraya? Encontrei. Tá aqui. Gente, olha, depois do baralho cigano, esse é o meu preferido. Por quê? Porque são deusas, são 56 deusas, cada uma traz uma energia. Né? Que pena que eu não escutei, que tu falou na... Qual era a carta que tu tirou aí? Liberdade, liberte-se de tudo aquilo que não te faz bem. E quanto às lágrimas, elas purificam o espírito e curam as feridas da alma. Muito bem, é isso aí, libertem-se. Muitas libertações, hein? Então vamos lá, eu vou tirar qual é, antes de a gente fazer aquela brincadeira das 5 palavras. Eu já tô com medo dessa considerações finais. Não, super tranquilo. Vamos lá, então vamos ver qual é a deusa pra gente, qual é a energia da deusa para nós, para esse grupo de mulheres aqui. Inclusive, estão fiéis aqui, né? A gente está em quase uma hora de live e tá todo mundo aí, né? Isso aí, muito bem. Vamos lá, vou concentrar aqui. Olha só. É justamente a energia da deusa deste ano, que não tem coisa melhor para definir isso. A Inanna. É abraçando as sombras, né? Olha só, eu sempre gosto de também fazer a leitura da imagem. Aqui ela tá na luz, tá maravilhosa, tá serena. E aqui, ó, a tempestade, o lado fera, né? Aquele lado que a gente fala muito... aquele que a gente tem que ainda amadurecer, desenvolver, de sair de ser um bicho para virar um ser de luz, um ser humano. Então, é justamente abraçando a sombra, é olhar as tuas questões. E nessa sua totalidade, quando você entender que né, tô passando por isso, eu tenho minhas dificuldades, eu tenho as minhas coisas para resolver e tal, você entender, acolher esse seu lado, porque esse seu lado também é importante para você crescer e evoluir. E é no todo que você consegue. Quanto mais a gente exclui e mais a gente nega, mais aquilo ganha força em uma proporção que não é boa. Então acolham isso, né? Para trazer essa liberdade que é a carta que a Tere tirou. Mas essa questão é preciso abraçar as sombras, saber quem você é. Quando você sabe quem você é e o que está acontecendo, aí sim você vai conseguir entender, olhar aquilo, respeitar o que está acontecendo, né? Ver o que pode fazer, mas aí você pode seguir, ter a liberdade para fazer as suas escolhas. Até porque a sombra não significa que é ruim, ela é uma parte nossa, ela está ali como aprendizado. Então, acolher essa sombra é fundamental para a gente conseguir se transformar, né? Uhum. Exatamente isso. Porque eu lembro por mim, né? Eu gosto sempre de falar da minha trajetória para as pessoas entenderem que todo mundo passa por isso.
Quando eu queria agradar todo mundo, quando eu fingia que estava tudo bem, não estava. Quando eu sabia que tinha algumas coisas em mim que não eram muito legais, mas eu pensava, ah, não, eu tenho que mostrar que eu sou perfeita. Não, o que que vão pensar de mim? Não vão mais me amar, né? Eu pensava dos meus familiares. Ai, não, eu não vou ser mais aplaudida, como se diz, ser ovacionada, porque ela tem defeito. A gente é humano, né? Exato. Então, quando eu entendi isso, eu pensei, sim, eu tenho meu lado teimoso, né? Eu tenho coisas que eu sei que eu preciso trabalhar. E tá tudo bem. Então, isso me dá força para olhar o que eu preciso trabalhar mais dentro de mim. E faz parte do processo dessa transição planetária. E vocês vão sentir cada vez mais isso dentro de vocês. E é necessário olhar para esse teu lado, porque você só é quem você é hoje graças a isso também. Eu e cada um de nós só somos quem somos hoje graças a tudo aquilo que a gente passou, aquilo que a gente experienciou na nossa vida, aquilo que tem de bom, de ruim. Qualquer pessoa que tenha entrado na nossa caminhada faz parte do processo para a gente se tornar quem é hoje. Então, se hoje a gente consegue olhar para nós, como a Léo falou, e olhar para trás e ver que nós já somos um pouco melhores, porque se deve a tudo isso. Teve uma jornada, Sim. Teve um processo de crescimento. Se tirar tudo isso, nós voltamos lá atrás a quem nós éramos no início. Então, teve dor, teve sofrimento, dificuldade, mas nos trouxe até aqui. Então, agradeça isso, agradeça por todo esse processo, seja grato à vida que você tem, porque te trouxe até aqui. E se você está aqui, seja lá da maneira que for, você já é um vencedor, uma vencedora, porque, né, nós conseguimos transcender a muita coisa aí já. Com certeza. Você já por ter nascido, você já é um sucesso, né? Já é. Agora, já olhando mais ao lado da constelação familiar. E assim, não queira ficar vivendo no passado, porque quando a gente está no passado, a gente não vive. O que aconteceu, aconteceu, não vai mudar. Se foi bom, se não foi bom, aconteceu. Então, o que a gente vai fazer com tudo isso agora, com toda essa nossa bagagem? Vamos olhar para frente? Vamos olhar, nossa, às vezes, sabe quando a gente se esquece de se abraçar assim? Às vezes eu penso, nossa, Soraya, tu tem que se dar um abraço. Quantas vezes a gente já se abraçou, né? E olha, nossa, como tu superou, como passou tanta coisa. Cada uma aqui de vocês já passou por tanta coisa. Mas agora é hora de ir para o mais, de ir para frente, de seguir, de ser. Eu sempre falo, seja a mulher que você nasceu para ser. Sem medo de preferência, né? Não tenha medo. E se errar, tá tudo bem. O fato de já ter consciência. Sim, a gente aprende muito mais na dor e com o erro do que com as coisas certas. Isso a gente não aprende com as coisas boas. A gente aprende com o erro. O que é certo para um não é para o outro e vice-versa. Então, se tá bom para você, você está fazendo bem para você e não prejudicando ninguém, segue. O nosso foco é o quê? Não vou fazer o mal para o outro pretextando que o meu e esquecer do outro. Jamais. Então, vou fazer o que é melhor para mim, mas vou pensar que estou fazendo o que é melhor para mim sem prejudicar ninguém, então não importa o que o outro pensa. Se eu não estou fazendo mal, mas me faz bem, segue. E nós temos tanta coisa para fazer, tantas lives, né? Só para falar. Meu Deus do céu, uma loucura, ó. Que já deu até uma hora aqui. Minha Nossa Senhora. Então tá, gente, vamos dar uma respirada agora, né? A gente falou muita coisa, deixa isso trabalhar, deixa isso assimilar. Eu vou deixar salva a live mais umas horas até amanhã, para às vezes se você quer convidar outras pessoas para ver, senão eu vou colocar lá no YouTube. E tiramos cartas que não estavam previstas, né? Mas surgiram, era para ser. E agora até meu braço parou de tremer um pouquinho também. É uma coisa louca, né? Como é que pode? Mas é isso aí. Não, é uma coisa...
Ouviu a intuição, parou, né? É tipo, né? Fica ali. E quantas vezes a intuição, esse mentor, essa pessoa, tá intuindo pra gente, faz isso, busca ajuda, fala isso, né? Tá ali já te ajudando e às vezes você não escuta. Você não tá ali conseguindo captar a vossa mensagem. Exatamente. Então, tudo isso, quando você começa a despertar, também vai ampliando também a sua visão, os seus horizontes, a tua intuição. Tudo isso também vai se abrindo de uma maneira que você vai olhar uns meses para trás e pensa, nossa, realmente passei muita coisa, mudei esse meu processo. Quem diria, né? Permitam-se, abram, diga sim para a vida, para as coisas que estão aí, estão te esperando e você às vezes não tá. Você tá olhando para lá em vez de olhar para cá. Eu digo, se desafie e saia da zona de conforto. Com certeza. É porque isso aí. Você cresce. Sim. Senão, ó, vão lá empurrar tua vaquinha lá, ó, vão botar no penhasco lá. Daí. Exatamente. Aí acabou. Acabou. Ó, ou faz ou vai ser de outro jeito e a vida não vai agir de uma maneira tão queridinha, não. Sim. E, gente, tá cada vez mais intenso e mais rápido. Curou uma coisa, vem outra. E vem outra, e outra, e outra. Então, tá todo mundo no mesmo caminho. Não se sintam, como é que é a palavra? Azaradas. Tá todo mundo, então, com azar, porque tá acontecendo com todo mundo. E todo mundo. Tá tudo bem, vamos lá, vamos junto nesse barco que vai dar tudo certo. Não vai afundar, não. A gente vai sobreviver. A gente tem que pensar o quê? Estamos no ápice da transição planetária, então a gente já passou da meia-noite, agora vai começar a clarear, gente. A parte mais difícil a gente já está passando, está acabando já. Então daqui a pouco começa a clarear, começa a se tornar mais fácil. Claro que não vai ser 1, 2 anos, tem um processo acontecendo, mas está acontecendo. Quanto mais a gente acompanhar esse processo, menos doloroso vai ser. Sim. Agora, não, eu vou fechar os meus olhos e fingir que eu não sei disso, aí você vai levar tapa na cara atrás de tapa na cara da vida, do mundo, exatamente. Porque você está remando contra a corrente. Então, ou acompanha, segue o fluxo e tenta se transformar no meio desse turbilhão todo, ou a gente vai apanhar da vida. O que a gente vai escolher? Eu vou ficar apanhando ou eu vou fazer o que eu preciso fazer para me transformar? Não é o outro é o outro. Esquece que o outro existe, pense em você. Lembra do outro quando é para fazer o bem, mas na hora de evolução, de transformar vidas, é você com você. Sim. E quanto mais suave na nave tu ficar nesse processo e entender, mais a situação também consegue se resolver de uma maneira mais tranquila, mais suave. Exato. Porque senão, é pauleira. Porque daí tu tá batendo de frente ali com o negócio, diz, não é aqui, minha filha, é pra lá, vamos, chega, aqui já foi. Vamos pra lá. Você quer ir pra direita e a vida tá te mandando pra esquerda e você insiste em ir pra direita quando não, olha pro outro lado, tem outras possibilidades. Tu quer uma dica para saber como é que tu sente isso? É quando algo tu vê que te dói estômago, te dá um desconforto, tu se sente cansada, enfraquecida. Agora, quando já tem um outro movimento e te dá uma vitalidade, tu sente mais um ânimo, parece que o teu corpo te chama para aquele movimento. É ali que tu tem que ir. Se o que está te adoecendo está te fazendo mal, não é esse o caminho, não é. Vamos para outro. Muda, né? Faça diferente. Muda. Se tu não muda, a vida muda para ti. Então, eu não quero que a vida mude, não. Eu prefiro mudar eu mesmo. Não quero. Negócio é tenso. Mas vamos lá, gente. É muita coisa. Agora vamos relaxar, né? Agora vamos deixar respirando, como a gente sempre fala. Vamos deixar agora a Tere nervosa. Vamos fazer as 5 perguntas aleatórias. Não, mas eu fui bem tranquila, hein? Eu fui bem tranquila. E aí tu fala uma frase ou
curta, uma palavra sobre o que eu te disser, tá? Tá bom? Sim. Vamos lá. Preparada aí? Rufem, Não, rufem os mas vamos tambores. lá. Vamos lá, então. A palavra é futuro. Fé e esperança. Vida. Transformação. Terapia. Necessário, porque sem terapia eu acho que ninguém mais consegue, seja ela qual for. Não vamos dar nomes, não vamos dizer qual é melhor, qual não é, porque cada uma vai ser boa para alguém. Então, terapia faz a gente se encontrar, faz a gente voltar para dentro, que é o fundamental hoje. Voltar para dentro, olhar para nós, olhar para aquilo que precisa ser transformado. Sem isso, a gente não evolui. Então, independente do que você acredite, independente do que você precise buscar, faça por você. Tira o preconceito de achar que terapia é coisa para louco, porque não é. É necessário para todo mundo se reencontrar. E a gente só se reencontra olhando para dentro, não para fora. Para olhar para dentro, a gente precisa de ajuda. Sim. E aí, pensando nisso, eu anotei a palavra, mas daí tu já me deu um gancho que é o que tu falaria para a Tere de uns anos atrás, ou quando era criança, ou quando estava passando por um momento mais difícil? O que tu diria para ela hoje, se estivesse na tua frente? Eu acho que eu fiz isso uma vez já, inclusive eu encontrei o papel outro dia do que eu tinha escrito. Não desista, vai doer muito. Vai ter que se transformar muito. Tudo que você acredita vai ser jogado por terra. Tu vai perder todas as tuas crenças, tudo que você acha que é importante, mas segue em frente, porque você vai se tornar aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você sempre desejou. Desde que você não perca o foco. Segue, independente da dor que tenha que superar, siga em frente, independente do que estiver acontecendo, porque vai passar e você cresce. É isso que eu diria. E eu disse isso inúmeras vezes já para mim mesma, me olhando no espelho, porque realmente é um processo transformador. Sim, exatamente. Então é até interessante a gente olhar para trás quando a gente passou por alguma coisa, né, e ver, nossa, eu tô aqui, né? E se acolher um pouquinho mais também. E a última, 2023. Então, né? Eu acho que analisando todo o processo que está por vir e tudo que a gente tem vivenciado, 2023 é o ano de crescimento, de descobertas, de transformação, porque ele vai mudar muita coisa nas nossas vidas pessoais e no todo, porque está acontecendo muita coisa. Então, é o ano de se recolher, olhar para dentro, se redescobrir, para daí conseguir se transformar. É como se a gente agora fosse se recolher no casulo, para daí depois conseguir alçar voo. Então, é mais ou menos esse o processo que eu vejo 2023. A gente está vindo nessa fase de se recolher, de se colocar no casulo, para daí depois alçar os voos necessários. Como é o meu ano de transformação, então é o ano que eu estou esperançosa para tudo, né? Que vai mudar radicalmente tudo, eu já sei que vai, porque tem muita coisa pela frente, e eu sinto isso já desde o início do ano muito intensamente, que vai acontecer muita coisa, então só foco, né? Porque tem muita coisa pela frente. E segura a peruca aí que vai dar uma ventania. E vamos embora, né? É isso aí. Jeito. Ventanias são bom, ele bagunça tudo, depois a gente organiza e fica tudo certo. Eu também gosto. Eu gosto do vento, às vezes é bom, a gente precisa. Na hora a gente não quer, reclama um pouco, mas depois vida, ainda bem que tu me ajudou, porque eu acho que eu não ia conseguir se tu não tivesse me dado essa empurrão, né? Esse movimento. Porque vida é movimento, né? Águas paradas, o quê? Estraga, né? Ganha limo, não tem vida, não tem peixes, não tem nada ali, né? Então, é movimento. E as tuas considerações finais para a gente poder encerrar essa live?
Primeiro de tudo, sermos gratos a tudo aquilo que a gente passou até agora e a tudo que está por vir, porque vai vir como lição. E a gratidão transforma a nossa vida. Porque a gente começa a olhar para um lado diferente da nossa existência. A gente começa a olhar com uma energia mais elevada, um padrão elevado de energia, quando a gente começa a ser grato por tudo. Seja as coisas boas ou as não tão boas. Porque vamos ser gratos às coisas mais difíceis também, porque são lições de aprendizado. E a gratidão transforma a nossa vida. Queremos uma vida diferente? Não espera cair do céu. Vai e faça. Porque ninguém vai vir te salvar. Essa história de príncipe encantado salvando a princesa ou vice-versa não existe. Ou você arregaça as mangas e faz, ou não vai acontecer. Então, quer que seja diferente? Faça. Não espere que alguém venha fazer por você, porque não vai fazer. Saia da zona de conforto, saia de cima do preguinho lá que está doendo e faça o movimento. E aí a gente consegue mudar a nossa vida. Consegue fazer um ano melhor. Fácil? Não. Mas todos os dias é um desafio. De todo dia, só por hoje, né? Os 5 princípios do Reiki, só por hoje eu vou fazer o meu dia melhor. Só por hoje eu vou agir de uma maneira mais coerente com aquilo que eu quero ser. Só por hoje eu vou ser mais grato. Só por hoje eu vou ter mais disciplina. O que a gente decidir fazer um dia de cada vez. Isso aí. Inclusive, né, já estava me esquecendo, que é muito importante isso, né? O Reiki me ensinou muito isso, porque eu comecei no Reiki, e aí eu vi o quanto era importante isso, né? E ele sabe muito mais agora do que eu, porque ela trabalha especificamente com isso, faz os atendimentos dela, né? Tô sentindo que esse ano vem alguma coisa para o online. Não sei não, hein? Vamos trabalhar nisso também. O online me desafia, ele me desafia bastante. Então eu ainda vou com calma, mas a gente chega lá. Sim, acho uma coisa online até para propagar mais isso, porque as pessoas vão precisar muito esse ano, né? Então eu tenho falado para as minhas amigas terapeutas que se preparem que a demanda vai ser grande, né? Então, o nosso trabalho, o nosso servir também, por fato de a gente estar aqui fazendo uma live, é de servir, contribuir um pouquinho para cada uma de vocês que esteve aqui ou que vai assistir depois e entender que é um momento, às vezes, delicado, mas você vai superar isso. E depois você ainda pode ajudar outra pessoa. A gente fazer essa corrente também é necessário. A gente ter esse conhecimento, colocar em prática e a gente também disseminar e ir espalhando isso. Né, Tere? Com certeza, né? Porque tudo aquilo que a gente tem de conhecimento precisa ser transmitido ao outro, precisa ser passado às outras pessoas. Não está ali estacionado para a gente, é para todos. Então, por que não? Aquele pouco que eu sei ajuda outra pessoa e ajuda a outra, e assim a gente cria uma corrente. Um elo ligando o outro e todo mundo se auxiliando, né? É isso aí. E gratidão aqui às mensagens lindas de vocês. Muito obrigada, né? Se a gente fez isso, eu já estava batendo nessa tecla tempo, né? Pensei. Estava na hora de fazer esse movimento que para a gente ter essa energia, essa orientação. E como você trabalha com energia, com essas questões mais também da espiritualidade, é muito importante também a gente trazer isso, né? E eu quero agradecer por ter dedicado esse tempo, né? Do teu trabalho, dos teus afazeres, para a gente estar nessa live aqui. Foi muito bom agradecer as pessoas, que a gente possa ter contribuído, ajudado um pouquinho, de certa forma. E é isso. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer também a você o convite, né? E a insistência também, porque eu sei que eu enrolei um pouquinho. Agradecer a todos que compartilharam. Quando eu acredito e vejo o potencial e vejo que aquilo que a pessoa faz vai ajudar, exato. Eu insisto. Porque, né, a gente precisa de pessoas assim que incentivem também, que querem que a gente cresça e ajude outras pessoas. Mas desculpa, não vou mais te interromper. Porque a gente está muito focado, né? De trabalho, que tu esquece que tu tem que abrir um pouco mais, que tu tem que fazer mais, que tu tem que, né?
tudo é um desafio. Então, acaba que no fluxo da correria dos dias, tu não se programa e fica para amanhã e depois e não faz. Então, sim, foi importante, mas eu acho que também o momento foi importantíssimo para que essa live acontecesse, porque muitas coisas mudaram desde o ano passado para esse. Parece que é só uma semana? Parece, mas teve. Eu não consigo explicar a mudança que eu sinto energética. É uma coisa muito forte para o âmbito positivo e para o negativo. Em qual que eu vou focar? Eu pretendo focar no positivo, total, 100%. Vou conseguir sempre? Não. E quando eu não conseguir, eu vou pedir ajuda, óbvio. Mas é a mesma coisa que eu digo para todo mundo. Foca no positivo, busca o teu melhor lado. Quando não dá conta, busca ajuda. Nós estamos aí para isso. Para auxiliar, para tentar mostrar um caminho, mesmo que nem sempre a gente vai dar conta. Não. Por isso que a gente sempre fala, rede de apoio, pessoas que nos auxiliam, pessoas que nos mostrem uma direção quando a gente não sabe para onde ir. A pessoa não vai lá guiar os nossos passos para sempre? Não, ainda bem, porque cada um tem que seguir o seu passo sozinho, a sua caminhada sozinho, mas busca aquilo que te faz bem, aquilo que é importante e foca nisso. Busca o teu lado positivo e foca. Olha para as tuas trevas, olha para as tuas dores, mas cresça. Não se deixe abalar com as dificuldades, com o que está por vir, porque vai vir. Muita coisa vai acontecer, inúmeras situações em que a gente vai ficar meio perdido. Eu digo a gente porque é todo mundo. Não é porque a gente está aqui falando que vai ser fácil para nós. Mas a gente vai estar aí. Vamos juntos construir um momento melhor. Precisa a gente estar à disposição, gratidão a cada um de vocês, a cada um que se fez presente. Sem vocês, né, de nada valeria uma live. Então, foi muito importante. Os comentários, as trocas de ideias, acrescentou muito para todos nós. Sim, com certeza, né? Nós também sentimos essa energia desse campo que foi aberto aqui. E que vocês possam, dentro da vida de vocês, a partir de amanhã, olhar para vocês, para a vida, de uma outra maneira, para fazer com que 2023 seja um ano diferente também, né? Muito obrigada. Ficamos muito felizes por vocês terem gostado, né, desse nosso bate-papo aqui, porque a gente não gosta de ser muito metódica. A gente vai falando, vai sentindo as coisas, vocês vão interagindo e a gente vai conversando. É assim que funciona. E se quiserem a nossa ajuda, né, tanto a minha linha de trabalho quanto a linha de trabalho da Tere, olhem os nossos perfis, falem com a gente, para que a gente também possa ajudar de alguma maneira. E espero que possamos fazer mais, né, mais live, mas enfim, né, a gente como isso é uma coisa das duas partes, não sei. Tô falando isso, gente, para ela se comprometer aqui, sabe? já tá comprometido, faremos. Mas é tudo uma coisa pro bem, né? Então, exato. Não é um puxão de orelha pro ruim, é para crescer, para ir para frente. Com certeza. Então, nos desafiarmos, né? Sair da zona de conforto, é isso aí. Isso aí é com todo mundo. Gente, quando eu comecei a minha primeira live, vocês não têm noção. Eu tremia que não condenada, né? Hoje eu falo demais. Mas tá tudo bem, faz parte do processo. Hoje, se fosse para mim, tipo, dar uma palestra para um monte de pessoas, assim, presencialmente, eu ia ficar bem nervosa. Agora a Tere já entende mais disso, né? Então, assim, cada um vai, viu? Como cada um tem suas coisinhas que tem que ir trabalhando. E é isso. Pra mim é mais difícil uma live. Pois é, olha só, né? Por quê? Cada um no seu mundo, né? Cada um já trabalhou aquelas coisas, já tá mais aprimorado, e assim a gente vai indo. Então, vamos finalizar essa live com essa energia boa, desejando uma ótima semana para todos vocês, né? Eu falo aqui mais no feminino, porque eu vejo mais mulheres aqui, né? Seja uma semana incrível, né? Aproveita, se você ainda não fez, escreva suas metas, seus objetivos, né? Tire um tempinho para você durante a semana. Vai se cuidar também. E aí, calma que as coisas vão se resolvendo também. Se você fizer a sua parte, Deus, o universo vai fazer a parte dele também. Exatamente. Então tá certo, gente. Super beijo.
obrigada por estarem conosco até agora, né? Quase 1h30. E a gente se fala, né? Estamos por aí, né, Tere? Estamos por aí. Sempre estamos aí. Sempre estamos. Ó, beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Beijos, gratidão. Obrigada.